Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Meus vídeos são simples e humildes, porque para você entender. É Cristo que fala, toda divisão será dispersa. 1 Coríntios 1:10, Paulo fala também. Mesmo pensamento. Filipenses 2:2 também ele fala. 2 Coríntios 11:4, Paulo fala que irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Como vão surgir essas pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente? Que se revoltaram contra a igreja e foi fundar igrejas. Divisões. O que a Bíblia proíbe. Paulo está dizendo bem claro, bem claro. Número 16, você vê ali a revolta contra Moisés. Deus não deixou quieto. Olha só. Ainda Paulo cita a revolta de Coré. 1 Coríntios 1:10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Olha só, Paulo repreendendo outro sentimento. Paulo repreendendo discórdia. Paulo repreendendo divisão. Pois acerca de vós, irmãos, irmão meus, fui informado pelos que são da casa de Coré, que há contenda entre vós. Ó. Olha só. Não pode ter contenda na igreja que Cristo fundou. Tanto que a revelação só foi a um. Mateus 16, 17, 18. Simão, não foi a carne e o sangue que te reuniu, mas meu Pai que está no céu. Eu declaro sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Se cada um tivesse essa visão, cada um ia ter interpretação pessoal. Tentar unidade com um pastor. Cristo, ele deixa bem claro. Você pega em Lucas, ou Mateus 12, 25 e 6, Lucas 11. (11) 16, ó. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, diz Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Pois dizei que expulso demônios por Beelzebul. Olha só. Penetrando seus pensamentos, disse Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Seus edifícios cairão uns sobre os outros. Mateus 12, 25. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Olha só. Por quê? Por que isso aconteceu? Só você ir lá, 22. Ó. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe do demônio, que ele expulsa os demônios. Olha só. Olha a blasfêmia contra os milagres e prodígios que ele está operando por ação do Espírito Santo. E quem assiste a igreja? Mateus 28, 20. O Espírito Santo. As após 2, desce o Espírito Santo. Aonde? Na igreja. Sobre quem? As após 2 que ele escolheu. Então, quem denigre a igreja, quem persegue a igreja, como é que os judeus fazia, está degrinindo a igreja. Está blasfemando, só você pegar ali, ó, mesmo versículo 12, 31. Por isso eu vos digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha só, ao perigo da divisão. Por isso que toda divisão é destruída. Toda divisão
será dispersa. Toda divisão tombará umas sobre as outras. Porque é um só evangelho. Paulo está falando. São apenas pessoas, Gálatas. Paulo repreendendo de novo. Não está tudo na Bíblia? Eu só acredito na Bíblia? Por que você não se converte para essa igreja então? Que é uma só fé, que é um só batismo, que é um só evangelho, sob o pastoreio da Cefa. Que você não acredita na Bíblia. Vocês, protestantes, vocês falam que acreditam na Bíblia, mas vocês não acreditam na Bíblia. Que Paulo está falando aqui, ó. Gálatas 1, 7, ó. De fato, não há dois evangelhos. Se vocês crescem na Bíblia, vocês iam seguir um só evangelho. Se você cresce na Bíblia, você ia acreditar na Escritura. Sobre ti, Pedro, de Firme Igreja. Se vocês acreditassem na Bíblia, que a igreja, 1 Timóteo 3,15, é a coluna sustentável da verdade. Efésios 10, a divina universidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Efésios 3, a divina universidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Efésios 2,20, edificar seu fundamento dos apóstolos, profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. 1 Coríntios 2,20, Deus escolheu primeiramente os apóstolos. É só. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Quem são essas pessoas que semeiam confusão e, pelo contrário, denigram o evangelho de Cristo? Paulo deixa bem claro, 2 Coríntios. E quem inspira essas pessoas? É o Espírito Santo? Não. Porque o Espírito Santo ele não habita em divisão, como diz Santo Agostinho. Em membro amputado. 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outro Jesus diferente daquele que você tem pregado, ou citado de receber outro espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. Essas são as pessoas. Só você ir ali na pracinha de Itaquá. Tem dia que tá terrível ali. Tem dia que tá um pastorzinho com uma bicicleta ali com um racho de som. Ali do outro lado já tem outro pastorzinho gritando. Ali no fundo já tem outro pastorzinho gritando. Ali atrás já tem os testemunhas. Aquela bagunça. Por exemplo, então o assembleano ali está pregando um Jesus. Que a assembleia acredita. Lá atrás já está outro que é, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Acredita, já é outro Jesus. Lá atrás tem outro pastorzinho. Acredita, por exemplo, os batistas acreditam em outro Jesus. E vira aquela confusão, como Paulo está falando aqui. Por inspiração não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a inspiração dele é una. Aqui, ó. Una, ó. E tem uma doutrina. Repito o 9, Gálatas 1:9. Repito o que acabamos de dizer. Aqui, ó, repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Olha só. Por quê? Que não, doutrina que não vem da integridade, da unidade do magistério. Não de divisão. Mateus 12:25. Lucas 11:17. Marcos 3. Ou 1 Coríntios 1:10. Filipenses 2:2. Ou Números 16. Todinho você vai ver ali a confusão contra o pastoreio. Por quê? Estou admirado de que tão depressa passei daquele que você chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, ó. Explode. A divisão, cara, ela explode. Ela chega de tal maneira que é obra maligna para perturbar o evangelho de Cristo, para você não crer na verdadeira igreja que Cristo fundou e instituiu na terra. Infelizmente, quem não ouve a igreja de Mateus 18:17 é o publicano e o pagão. Tá fora. Porque Cristo ele fundou uma igreja e deixou pessoas confiou aos seus apóstolos para pregar essa doutrina, para pregar um só evangelho. E ainda Paulo vai mais além ainda, ó. Gálatas 1:8. Mas ainda que alguém, nós um anjo, ó, abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, ele seja anatema. Quem é o anjo abaixo do céu?
está pregando para Cristo ali, Mateus 4? Satanás. Então, essa divisão, esse Jesus diferente, essa novidade, vem lá do anjo abaixo do céu, proclamando, perturbando o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo vem da graça, do alto. Tanto que Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, veio de cima, sobre a sua igreja. E o outro Espírito vem de baixo, desce sobre a divisão, sobe sobre a divisão. Para causar o quê? Confusão. Como aconteceu ali, Apocalipse 12, 4. A confusão na glória. Satanás arrastou a terça parte da estrela do céu, com sua doutrina diabólica, vai dizer 1 Timóteo 4, 1 e 2. E arrastou a terça parte da cambada dos anjos, que é a terra, para pregar esse outro Jesus diferente, para degrinir o projeto de Deus que eles tentaram lá na glória. Só um jumento que não entende isso. Deus permitiu divisão na glória? Não. Por isso que Satanás foi expulso de lá. Por isso que ele faz essa pardança aqui na terra. E Cristo veio arrumar isso, fundando uma igreja que está em comunhão com Ele lá na glória, para você não se dispersar. Salve Maria, sou mencionado, servo Alberto. Infelizmente, cara, o cabra tem uma Bíblia debaixo do braço, tá lá gritando na praça: ah, glória, glória a Deus, Jesus está aqui, o Espírito Santo está me usando. Não é o Espírito Santo, porque ele não está na doutrina do fundamento dos apóstolos. Se revoltou, está na divisão. E o Espírito Santo não habita em divisão. O Espírito Santo, ele é santo. A única finalidade do Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele não está onde tem mentira. O protestantismo, ele é uma mentira. Como o Espírito Santo vai degrinir, falar que a igreja que ele tornou pública, a Babilônia? Como o Espírito Santo que deu a revelação ali, não foi a Pai que te revelou, mas meu Pai que te revelou, Pedro, que é o Espírito Santo também. Assiste a igreja, vai falar mal da igreja. Como o Espírito Santo vai falar mal da sua esposa que ele desposou ali? Não tem como. Eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, chura, labária, pula, sapateia, mas o Espírito Santo se divorciou da sua esposa, o Espírito Santo está fora da sua igreja que Cristo fundou? Não tem como, meu irmão. Não tem como. É simples, meu irmão. O Espírito Santo está no mesmo pensamento ali. 1 Coríntios 1:10, Filipenses 1:2. Unidade. Tanto que desce o Espírito Santo ali aos Apóstolos 2, ó. Para finalizar 7, ó. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventuras, galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha só, a igreja católica, ela fala uma só língua. Aqui está sendo celebrada a Santa Missa. No Brasil, lá no Japão, está celebrado uma Santa Missa. O que está pregando aqui na Santa Missa, a liturgia, um só evangelho, um só batismo, uma só fé, está sendo proclamada lá no outro mundo, lá na outra nação. Não é um pregador de praça ali que está pregando Jesus, glória, 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 e lá na outra praça está pregando outro Jesus, glória, glória, glória. Lá na outra, não, meu irmão, não tem unidade. Por isso que desce o Espírito Santo ali, ó. Eles ficam impressionados que ele entendia com sua própria língua materna as maravilhas. Partos, metas, ó. 8, ó. Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, metos, lemitas, os habitantes, a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, os Egito, ó.
as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus, presélitos, cretenses, arábios, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só. Por quê? Atos 2, 7. Para não ter divisão. Por isso que a Bíblia diz: céus e terra passará, mas minha palavra não passará. O ser humano vai tentar mudar isso aqui. Mas não. Que Cristo não muda. Hebreus 3:8 é o mesmo. A igreja de Cristo não vai mudar. Vai passar a tradição, vai passar a cultura, mas vai ser a mesma coisa. O povo que está querendo mudar. Mudou a cultura, quer mudar o entendimento, quer mudar a pregação. Esse evangelho não é fundamento de homens, é do alto. Em João 7, 14 ao 17. Salve Maria, sou missionário servo Alberto. Agora você vê aqui, ó. Você entender a unidade. De espírito. Para não ter o que você vê nas praças. Palitozinho, pregando, anunciando. É uma doutrina inválida. São confusão. Vocês estão ouvindo confusão. Vocês estão acreditando em pastores. Confusão. Que não é o evangelho de Cristo. Vocês estão ouvindo um evangelho inválido. Que não é do magistério. Vocês estão dando crédito a esses pastores por pregações inválidas. Que a Bíblia diz que é inválido. Que não é a doutrina de Cristo. Que está na Igreja dos Apóstolos 2:42. Que não é o fundamento. São divisões. Causando confusão o Evangelho de Cristo. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.